Olá pessoal, hoje estamos aqui iniciando mais um Almodimcast. Estamos com o Dr. Gilberto Almodim e vamos falar hoje sobre como e quando o senhor Dr. Gilberto foi para o Guinness. Tudo bem, Dr. Gilberto? Tudo bom? Bem-vindos todos que estão assistindo. O Guinness, na realidade, eu não sabia que estava no Guinness. Ah, é? Não, eu não sabia. O senhor descobriu já estava? Não, quando já estava no Guinness há algum tempo, que eu não sabia exatamente há quanto tempo, uma das minhas pacientes foi que me comunicou. Acho. Ela foi consultar e ela falou assim: o senhor sabia que o senhor está no Guinness? Eu falei: não, eu achei até que ela estava brincando, né? Eu falei: não tenho noção nenhuma que estava no Guinness. Eu falei: pois está, no Guinness tal, na página tal, em tal lugar. E por que eu estou lá? Porque o senhor fez aquele nenê da mulher em menopausa. Aí ela achou que eu não estava acreditando, eu realmente não estava. No outro dia ela voltou e trouxe o Guinness para me mostrar. E realmente era verdade. Eu não sei exatamente como é que funciona a Guinness, parece que alguns recordes eles planejam para fazer, né? Mas dessa vez parece que eles se basearam na mídia internacional. Uau. Eu não tenho certeza se foi isso, né? E a menção na realidade foi por causa da gestação da mulher em menopausa, né? Na realidade eu não estava procurando fazer uma mulher em menopausa engravidar, era uma outra situação, né? Eu tinha uma paciente que era uma advogada muito bonita, na época muito linda, uma menina que estava com 28 para 29 anos, né? E ela foi no meu consultório para fazer consulta de rotina, normal. E ela estava noiva e programando para se casar, para dali 2 meses, né? E daí nesses exames de rotina eu descobri que ela estava em menopausa. Então foi uma notícia terrível para ela, né? E para todo mundo. Aí ela falou assim: eu não caso, eu não vou casar mais. Eu falei: não tem nada a ver, a gente casa, adota uma criança, não tem problema, né? Eu falei: não, eu só caso se eu conseguir me engravidar. Eu falei: mas moça, eu não sei nem se isso é possível, né? Nunca vi ninguém no mundo que tenha falado em engravidar alguém em menopausa, né? Bom, isso era mais ou menos em agosto, setembro. E em outubro, esse é o mês que eu sempre vou para os Estados Unidos, para o American Fertility Society, né? Eu falei: eu vou para o American Fertility Society e vou passar em Baltimore, que é um amigo meu, que é do John Hopkins, e vou ver se eles estão pensando em fazer alguma coisa sobre isso, né? E daí eu fui para lá realmente. Quando eu voltei, por surpresa minha, eles estavam tentando também. Aí eles falaram assim: nós não sabemos exatamente como é que dá certo, mas já sabemos algumas formas que não dá. Sim. Eu falei: bom, já é alguma coisa, aprendeu que não dá. Daí eu voltei. Aí ela tinha uma irmã dela, que a irmã dela também era paciente minha, já havia tido 2 filhos comigo. E a irmã dela falou assim: tira meus óvulos e doa para ela. Eu falei: realmente é uma ideia maravilhosa, né? Só tem que saber como fazer isso daí. E daí realmente nós fizemos 2 tentativas, não deram certo. No final da segunda tentativa foi que eu desconfiei que poderia dar certo. E a irmã falou assim: deixa eu descansar um pouco, porque a irmã tomava um monte de injeção, um monte de medicamento, né, para induzir as ovulações, né? E eu falei: então você descansa uns 2 meses, aí você volta. E quando ela saiu do meu consultório, no outro dia, aí entrou uma outra paciente, essa de 47 anos, essa era uma menopausa verdadeira, né? E meu sonho sempre foi ter um filho. Eu estou tentando engravidar desde quando eu tinha 20. Nossa. E eu nunca consegui, porque na realidade é o meu marido que tem problema. E realmente o marido dela tinha uma oligostenospermia muito intensa. E na época não existia a tecnologia de ICSI, né? Aí eu falei: olha, a tecnologia para resolver o problema do seu marido já existe, né? Nós já temos o ICSI agora. Porém, você não tem óvulo, né? Ela falou: mas meu marido nunca aceitou sêmen de outro homem. Nós já fomos no Rio de Janeiro, já fomos em São Paulo, e sempre era o banco de sêmen. Eu falei: não, hoje não precisa do banco de sêmen. Hoje é o contrário, nós vamos precisar do banco de óvulos, se existisse, né? Ela falou: mas como é que ele vai fazer isso? Vai pegar um óvulo de uma outra mulher e colocar em mim? Eu falei: seria mais ou menos isso. Ela falou: mas o sêmen vai ser do meu marido? Eu falei: vai. A criança que nascer, se fizer o DNA dá que é do meu marido? Eu falei: dá. Não dá seu. Ela falou assim: puxa, quando que nós podemos fazer? Então, uma coisa que o marido dela negou a vida inteira, ela levou 3 minutos para decidir, né? E daí, por coincidência maior, ou por Deus, ou por alguma ação divina, eu tinha uma outra paciente que estava caminhando junto e tinha muitos óvulos, ela estava sobrando óvulo.
E aquele tempo não tinha congelamento de óvulo, né? Então às vezes a gente perdia os óvulos. Eu pedi para ela, falei, você não doaria uns 2 ou 3 para dar outra pessoa? Ela falou, doaria. E realmente ela doou, e eu fiz, e essa senhora de 47 anos engravidou. Uau. E depois a outra engravidou também, né? Daí ela casou naturalmente. Uau. E passou, nasceu. Aí quando foi nascer a criança, nós percebemos que nasceu primeiro a italiana, que foi o recorde mundial, né? 4 dias depois nasceu a americana e 6 dias depois nasceu a minha. Nossa. Então a minha na realidade foi a terceira do mundo, mas foi a primeira da América Latina, né? Como coincidiu nesse boom das 3 juntos, isso saiu muito na imprensa na época, né? Eu acho que foi a partir daí que o Guinness chamou a atenção e talvez publicou. Mas não me avisou, não falou nada, não colocou nada, né? Tanto é que nem colocou o meu nome, ele colocou Mater Baby, ele colocou a clínica, né? A clínica Mater Baby já existia, né? E o Moarama, nem era aqui em Maringá. E naturalmente foi um prazer muito grande, né? Mas foi uma coisa assim, sem meu conhecimento. E o que significou para o senhor quando o senhor descobriu? O que significou? O senhor esperava? Não, você sabe que é uma coisa engraçada. Eu estava mais feliz pelas pacientes do que o Guinness. O Guinness para mim não significou grande coisa, sabe? Muitos amigos vieram me parabenizar, não é tão fácil assim, isso é um ato, mas não consegui sentir nada de tão diferente não. A sua alegria maior foi realizar o sonho. Ah, sim, porque ali foi uma conquista, né? Foi o desenvolvimento de uma tecnologia que não estava disponível na época. Hoje é uma coisa extremamente comum, a paciente doar óvulo para outra. Então hoje é um procedimento extremamente simples, né? Na época, ser o pioneiro, isso me deixava muito feliz, porque na realidade eu estava resolvendo o problema de uma pessoa que naquela época não havia uma solução. Sim. Né? E já estava lutando há um bom tempo, né? Já, a primeira sim, a primeira na realidade ela estava há 27 anos. Né? Ela falou assim, doutor, desde quando eu casei, aos 20 anos eu já queria engravidar. E eu nunca consegui engravidar. E todos os médicos que nós fomos, a solução que tinha era só usar um banco de sêmen. E meu marido nunca aceitou um banco de sêmen. Então eu fiquei nessa situação até hoje. Então foram 27 anos de luta. Exatamente, mas o marido nunca aceitava. Ele tinha e realmente alguns homens têm uma dificuldade muito grande, né, em aceitar um espermatozoide de um outro homem, né? Mas a mulher, como ela é muito mais afetiva, né? E ela não tem essa ligação de óvulo com a parte sexual, ela aceita com muito mais facilidade, né? O homem, ele faz uma certa confusão com esse negócio de usar o espermatozoide, parte sexual, e não vai ser meu, né? Como se isso fosse muito importante. Mas, enfim, nesse caso foi muito feliz. E eu sou muito feliz porque essa técnica se tornou popular no mundo inteiro, né? E não por minha causa, mas vários pesquisadores ao mesmo tempo, né, fazendo a pesquisa, e nós chegamos num denominador comum. É engraçado porque sem a gente conversar, nós usamos técnicas muito parecidas, né? Tanto eu aqui no Brasil, quanto o pessoal dos Estados Unidos, quanto o pessoal da Itália. Também. Né? Então usamos técnicas muito próximas. Quando a gente começou a publicar e começou a descrever, né, nós vimos que as técnicas eram muito parecidas. Né? Legal. E o senhor chegou a conhecer esses outros profissionais também? Que foi na o americano eu conheci. O americano eu conheci porque eu encontrei aqui nos Estados Unidos e conversamos um pouco. O italiano ele já estava muito velhinho. Ele era o chefe do serviço, ele já estava muito velhinho, eu não consegui conhecê-lo. Quantos anos o senhor tinha, o senhor lembra? Não lembro, 90 e... 94, essa pesquisa começou em 94 foi quando saiu o Guinness, né? Sim. Então a pesquisa começou antes. Provavelmente 92, 93, eu era bem jovem, né? Há 30 anos atrás. 30 anos atrás, eu estava com 30 anos talvez, 32 anos por aí. E depois disso o senhor vem executando incansavelmente, né? Várias pesquisas, aprimoramentos. Na realidade, a minha vida, como assim a vida das minhas filhas e da minha mulher, já foi dirigido para isso, né? Para a gente sempre estar insatisfeito com o que não tem solução naquele momento, né? Então, nós vivemos buscas constantes, né? Então, tanto é que nós temos pesquisas constantemente andando. Naturalmente que nem todas dão certo. Mas mesmo essas que não dão certo do ponto de vista prático ou objetivo que nós tínhamos, né? Elas dão certo porque nós adquirimos muito conhecimento também, né?
Por exemplo, quando eu aperfeiçoei a técnica de vitrificação de óvulo, que tornou possível o congelamento de óvulo, né, eu estava atrás de fazer clonagem. Uau. Né, e eu estava fazendo clonagem de porco na Dinamarca. Né, e junto com a clonagem de porco da Dinamarca, nasceu quase que de uma maneira espontânea, né, o projeto de congelamento de óvulo, que foi uma coisa com um pesquisador húngaro, né, que eu desenvolvi junto, mas foi uma coisa assim quase que saiu do nada e aconteceu, né? E hoje a técnica é usada também no mundo inteiro, né? A técnica mais famosa é a do Kumayama, que é um japonês, e a minha, que na realidade nós desenvolvemos quase que juntos no mesmo centro, né? Só que o Kumayama é um veterinário, então ele estava no mesmo centro pesquisando para animais. Olha. E eu estava usando animais para pesquisar em humano. Né? Então foi quase que simultâneo, né? Que legal. Doutor, e assim, hoje nós estamos aí, na verdade, doutor, sempre à frente de pesquisas, igual o senhor falou, testes incansáveis com respostas de não e de sim, e sempre aprimorando. E agora, a semana que vem, temos a inauguração do hospital, e acho que fica uma reflexão de toda essa história, toda essa trajetória, e até aqui, até onde o senhor chegou, e com certeza o senhor tem muitas mais expectativas, né, doutor? A inauguração desse hospital, na realidade, é a realização de um sonho, né? Que eu comecei a sonhar há mais de 15 anos atrás, porque não é um hospital comum, né? A gente queria reunir o atendimento de alto padrão, de alta qualidade aos nossos pacientes, junto com o ensino e junto com a pesquisa. Sim. Então, reunir tudo em um local só. Na realidade, a gente já fazia isso no outro prédio, mas estava muito apertado, muito desconfortável, né? Tinha muitas coisas que foram adaptadas ao longo dos anos, né? E nós acabamos construindo esse edifício exatamente com essa tipificação, né? Com esse planejamento. Então, realmente ficou muito bom. Naturalmente, vai abrir um caminho muito grande a essas novas gerações que estão chegando, né? Então, o primeiro curso que foi feito pela Edila, né, já foi um grande sucesso. Então, nós conseguimos formar 20 profissionais já pensando de uma maneira completamente diferente, né? E a partir do ano que vem agora começam os seus outros cursos, né? Algum curso já do senhor em vista? Sim. Os primeiros que nós vamos começar vai ser sobre a criopreservação, tanto de óvulo, embrião, espermatozoide e tecido germinativo, tanto masculino quanto feminino, né? Essa é uma técnica nossa também, que nós somos pioneiros, né? E nós vamos começar agora de maneira sistemática transferir esse conhecimento. Nós já fazemos isso uma vez ao ano no Congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, né? Sistematicamente há 17 anos nós damos o curso prático, né? Mas é uma vez por ano. Sim. E é um curso muito sucinto, porque ele acontece em 2 dias, né? Então a gente não consegue passar tudo que nós gostaríamos de passar. Então esse curso vai ser um curso muito mais estendido, um curso que provavelmente vai demorar de 6 a 8 meses, né? Com uma prática muito mais estendida e com uma possibilidade de treinamento e formação profissional de altíssima qualidade. Uau, muito bom. E logo será disponível para as inscrições? Sim, provavelmente a partir de fevereiro. Muito bom. Então é isso, doutor Gilberto. Boa tarde. Vou liberar o senhor, porque eu sei que hoje o dia é corrida, a semana de inauguração está aí. Então, muito obrigada. Foi uma honra, mais uma vez, mais um podcast com o senhor. Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistem. Nós estamos sempre à disposição. Tá? E no que a gente puder ajudar, eu fico muito feliz. Estamos aí. Obrigada, pessoal.